Uma garota sem teto fala com o jovem bilionário. Você não precisa de um bebê, senhor. Pegue meu irmãozinho. Ele tem 4 meses e está com muita fome. Ao ouvir isso, o bilionário parou e ficou parado quando viu uma garota de 5 anos segurando um bebê nos braços. Ethan Carter endireitou a gravata enquanto atravessava o salão de gala. Ele acabara de fechar um acordo de 300 milhões de dólares que consolidava sua posição no mercado imobiliário. Aos 42 anos, ele era um dos empresários mais respeitados do país. Respeitado, mas não necessariamente apreciado. Sua frieza calculada era tão famosa quanto seu talento para os negócios. A apresentação espetacular, Carter, disse um dos acionistas, levantando um copo em sua direção. Ninguém apostou que poderíamos obter essa propriedade no centro. Ethan apenas assentiu, oferecendo o que passou para um sorriso em seu rosto, geralmente sério. As formalidades sociais eram para ele apenas mais uma parte do jogo de negócios que ele dominou perfeitamente. Se você me desculpar, tenho outros compromissos, ele anunciou, verificando o relógio de platina no pulso. Foi uma desculpa. Ele não tinha compromissos reais além de voltar à sua mansão vazia, revisando alguns contratos e dormindo. Isso era praticamente a rotina de todas as noites. O ar gelado de inverno o cumprimentou quando ele saiu do hotel. Uma leve queda de neve cobria a cidade, transformando as ruas em caminhos brancos tranquilos. Ethan respirou fundo, sentindo o frio limpar seus pulmões. Ele gostou desse sentimento. Seu carro estará aqui em alguns minutos, Sr. Carter, o manobrista o informou, tremendo levemente em um uniforme não quentes o suficiente para o clima. Sem pressa, Ethan respondeu, afastando-se um pouco da entrada. Foi quando ele notou o movimento entre os arbustos cobertos de neve que decoram a fachada do hotel. A princípio, ele pensou que poderia ser um animal, talvez um gato procurando abrigo. Mas então ele viu claramente uma pequena figura humana emergindo das sombras. Uma garota, muito pequeno, talvez 5 anos, vestindo um casaco vermelho desgastado, vários tamanhos grandes demais para ela. O que realmente chamou a atenção de Ethan, no entanto, foi o que ela carregava em seus braços, um bebê envolto em um cobertor fino, quase desaparecendo no abraço protetor da criança mais velha. Ethan olhou em volta, esperando ver um adulto por perto. Talvez os pais distraídos, que deixaram seus filhos se afastarem sozinhos. Mas não havia ninguém, apenas a garota, o bebê e a implacável neve caindo. A garota se aproximou, com passos hesitantes, seus olhos extraordinariamente azuis, fixos em Ethan. Havia algo perturbador em seu olhar, uma mistura de desespero e determinação que não pertencia ao rosto de uma criança. Você não precisa de um bebê, senhor? Pegue meu irmãozinho. Ele tem 4 meses e está com muita fome, ela disse, sua pequena voz subindo em um grito desesperado que congelou Ethan no lugar por um momento. Ele ficou chocado demais ao responder. Em 2 décadas de negociações impiedosas, ele enfrentou todos os tipos de situações difíceis. Mas isso, uma criança que oferece seu próprio irmão a um estranho, estava completamente fora de seu campo de experiência. Onde estão seus pais? Ele finalmente conseguiu perguntar, tentando manter sua voz neutra. A garota deu outro passo à frente, ajustando o bebê em seus braços pequenos. Mamãe foi pegar comida, explicou ela, sua voz agora mais baixa. Já faz muito tempo. O bebê soltou um grito fraco, quase inaudível, e Ethan observou como a garota imediatamente tentou acalmá-lo, balançando-o sem jeito. Quanto tempo? Ethan perguntou, agachado ao nível dos olhos da garota. Como o sol estava alto, ela respondeu apontando para o céu noturno. Era quase meia-noite agora. Nenhuma mãe deixaria 2 filhos pequenos sozinhos por tantas horas, especialmente em uma noite de inverno. Algo estava muito errado. Qual o seu nome? Ele perguntou, mantendo a voz calma para que ele não a assustasse. Luna?
A garota respondeu: Isso é Theo. Luna! Ethan repetiu: Não posso simplesmente levar seu irmão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele está realmente com fome e está muito frio aqui. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu dentro de Ethan Carter. Um aperto no peito, um sentimento que ele não havia experimentado desde então. Bem, ele não conseguia nem se lembrar da última vez. Era como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Seu Bentley chegou, deslizando suavemente para a santa entrada. O motorista, Charles Dow, saiu rapidamente para Bray abrir a porta, mas congelou ao ver a cena. Seu chefe se agachou, conversando com uma criança segurando um bebê. Sr. Carter? Ele perguntou confuso. Ethan tomou uma decisão que desafiou sua natureza racional e calculista. Luna, você e Theo gostariam de vir comigo? Eu posso levá-lo a algum lugar quente, dar comida e cuidar do seu irmão. A garota estreitou os olhos, suspeita. Mas como a mãe nos encontrará mais tarde? A pergunta atingiu Ethan como um soco. Essa criança ainda acreditava que sua mãe voltaria. Podemos deixar uma mensagem, ele improvisou. Vamos dizer onde você está para que ela possa encontrá-lo. Luna considerou a oferta com uma seriedade surpreendente para alguém tão jovem. Quando o bebê chorou novamente, ela parecia tomar uma decisão. Ok, ela concordou. Theo precisa de uma garrafa. Ethan se levantou, sinalizando para Charles. Por favor, ajude a no carro esgire o calor. Sim, senhor. O motorista respondeu, ainda visivelmente perplexo, mas sem interrogatório. Posso segurar seu irmão enquanto você entra? Ethan perguntou a Luna. Ela hesitou, abraçando o bebê com mais força. Então, como se tivesse chegado a uma conclusão após alguma deliberação interna, ela entregou o pequeno pacote a Ethan. O peso do bebê nos braços era surpreendentemente leve através do mago fino. Ele sentiu o quão frio estava aquele pequeno corpo. Com cuidado, ele ajustou o tecido para ver o rosto da criança melhor. Bochechas pálidas, lábios um pouco azulados, olhos meio fechados. Vamos cuidar de você, Theo, ele murmurou, entrando no carro onde Luna já estava esperando por ele. Durante o caminho para sua mansão, Ethan fez 2 ligações, um para o médico pessoal, solicitando que ele venha imediatamente para sua casa, e outro à governanta, instruindo-a a preparar tudo para a chegada das crianças. Precisamos de fórmula de bebê, fraldas, roupas limpas e quentes, ele pediu, e prepare o quarto ao lado do meu. Luna assistiu tudo em silêncio, seus olhos se movendo entre Ethan, o bebê e o cenário de neve lá fora. Sua casa está longe? Ela finalmente perguntou. Não muito longe. Estamos quase lá. Ela assentiu. Sério. Theo vai conseguir? A questão atingiu Ethan profundamente. Essa garota, essa criança, estava assumindo responsabilidades que não deveriam ser dela. Sim, Luna. E quando chegarmos, um médico verificará se ele está bem. Os médicos são caros. Ela observou uma preocupação adulta na voz de uma criança. Não se preocupe com isso, Ethan respondeu. Vou cuidar de tudo. Quando o carro passava pelos portões de ferro da propriedade Carter e subia à garagem iluminada, Luna pressionou o rosto contra a janela, a boca. Você mora em um castelo? A pergunta quase tirou um sorriso de Ethan. Não, é apenas uma casa grande, maior do que todo o prédio em que vivemos, ela comentou, ainda olhando para fora. Senhora Powell, a governanta da família Carter por 3 décadas, já estava esperando na porta. Seu rosto, geralmente impassível, não podia esconder sua surpresa ao ver Ethan sair do carro com um bebê nos braços, seguido por uma menina pequena. Sr. Carter, ela cumprimentou rapidamente, se recuperando. Eu preparei tudo de acordo com suas instruções. Obrigado, Sra. Powell. Isso é Theo. E é Luna, ele introduziu. Eles serão nosso convidado esta noite. Luna se escondeu parcialmente atrás da perna de Ethan, claramente intimidada pela formalidade da governanta.
Olá, querida, disse a Sra. Powell, suavizando sua expressão. Fiz chocolate quente e alguns sanduíches. Você deve estar com fome. Os olhos de Luna se iluminaram com a menção de chocolate quente, mas ela manteve sua postura defensiva. O Dr. Morgan chegou? Ethan perguntou, enquanto guiava Luna dentro da mansão. Ele disse que estaria aqui em 15 minutos. Uma vez, senhor. Ótimo. Vá para a sala de estar. Está mais quente lá. A sala de estar da mansão Carter raramente era usada por Ethan, que preferiu a solidão de seu escritório. Mas naquela noite, o fogo crepitante transformou o espaço formal em algo mais convidativo. Luna olhou em volta em óbvia admiração, seus olhos aprendendo todos os detalhes. As pinturas nas paredes, o piano no canto, os sofás de couro. Ethan sentou-se, ainda segurando Tel, e indicou que Luna faz o mesmo. Ela cumpriu, embora ela tenha mantido uma distância cautelosa. A Sra. Tia Powell voltou com chocolate quente e sanduíches. Luna olhou para Ethan como se pedisse permissão, e somente depois que ele assentiu, ela pegou um sanduíche, dando uma mordida, com um prazer evidente. Logo, o Dr. Morgan chegou, um homem de meia idade que frequentou a família Carter há anos. Ele carregava sua bolsa médica e uma bolsa extra, com suprimentos para bebês. Ethan, ele cumprimentou rapidamente, avaliando a situação. Estes são nossos pacientes. Sim, Dr. Morgan. Isso é Tel. Isso é Luna. O médico examinou o bebê primeiro, trabalhando com eficiência enquanto fazia perguntas ocasionais de Luna. Ele tem cerca de 4 meses de idade, do que eu sei, concluiu. Ele é desidratado e ligeiramente hipotérmico, mas nada severo. Ele ficará bem com alimentação adequada e cuidados básicos. O alívio Ethan sentiu que era inexplicavelmente intenso. O médico preparou uma garrafa e, para sua própria surpresa, Ethan se ofereceu para alimentar o bebê. Segure-o assim, instruiu o doutor. Morgan, ajustando os braços de Ethan. Mantenha a cabeça um pouco elevada. Seguindo as instruções, Ethan ofereceu a garrafa que o bebê tomou ansiosamente. Enquanto ele bebia, seus olhos pequenos trancados no rosto de Ethan com intensidade surpreendente. Luna assistiu tudo, alternando entre comer seus sanduíches e checar o irmão. Quando foi a vez dela ser examinada, ela cooperou silenciosamente, respondendo às perguntas do médico com uma maturidade que não combinava com a idade dela. Ela está bem, anunciou o doutor. Morgan, guardando seu estetoscópio. Um pouco abaixo do peso, talvez, mas nada preocupante. Depois de deixar instruções detalhadas, fórmula suficiente por vários dias e outros suprimentos essenciais, o médico partiu, prometendo retornar na manhã seguinte. A Sra. Powell havia preparado o quarto de hóspedes, um berço improvisado para Tel, e a cama compensava Luna, com roupas limpas dobradas em uma cadeira. Eu acho que é hora de vocês dois descansarem, disse Ethan, levantando o agora dormindo Tel em seus braços. Luna parecia relutante. E se a mãe vier nos procurar? A pergunta fez com que a garganta de Ethan apertasse. Amanhã procuraremos sua mãe, Luna. Eu prometo. Mas por enquanto você precisa descansar. No quarto, Luna olhou suspeita, como se estivesse esperando algum tipo de truque. Posso ficar com Tel? Ela perguntou em silêncio. Obviamente, Ethan respondeu, colocando o bebê adormecido no berço improvisado. Ele estará seguro aqui. E eu estarei na sala ao lado, se precisar de alguma coisa. Depois de ajudar lá a mudar, Ethan mostrou-lhe o banheiro adjacente e explicou como chamar Lu, se necessário. Boa noite, Luna, ele disse, hesitando na porta. Boa noite, ela respondeu, já na cama, mas com os olhos bem abertos, ainda atento. Ethan estava prestes a sair quando sua voz o parou. Senior, qual é o seu nome? Ele percebeu com uma pontada de culpa que havia esquecido de se apresentar formalmente.
Ethan? Ethan Carter. Luna assentiu como se memorizasse as informações. Obrigado por não nos deixar no frio, Sr. Ethan. Algo nessa simples gratidão tocou Ethan profundamente. De nada, Luna. Agora descanse um pouco. Em seu próprio quarto, Ethan não conseguiu dormir. Seus pensamentos continuavam voltando para as duas crianças ao lado. O que aconteceu com a mãe deles? Por que ela os deixou em paz? E o que ele deveria fazer a seguir? A resposta lógica seria notificar as autoridades pela manhã. Esse foi o procedimento adequado, a abordagem racional. Mas quando ele pensou em Luna e Theo sendo retirados, possivelmente separados e colocados em um orfanato com estranhos, Ethan sentiu uma pontada inesperada de angústia. Involuntariamente, ele se lembrou de sua própria infância. Seu pai, Richard Carter, sempre foi uma figura distante, mais interessada em construir seu império do que criar um filho. Após a morte de sua mãe, quando Ethan tinha apenas 8 anos, a distância emocional em casa se tornou quase palpável. Ele nunca tinha falta de nada materialmente. Ele frequentou as melhores escolas, tinha todos os brinquedos que poderia desejar. Mas o calor, a sensação de ser verdadeiramente amado e valorizado, que sempre estava faltando. Ele se sentou na cama, de repente inquieto. Quão irônico ele, com toda a sua riqueza e poder, sentiu uma conexão tão forte com duas crianças abandonadas. Talvez porque ele soubesse melhor do que alguém a dor do abandono emocional, ele decidiu então que não entregaria Luna e Theo às autoridades. Não imediatamente, pelo menos. Primeiro, ele tentaria encontrar a mãe deles. Ele usaria seus recursos, seus contatos. Se ela realmente os abandonasse, ele lidaria com essa situação quando chegasse a hora. Ele deitou novamente, fechando os olhos. Pela primeira vez em anos, ele adormeceu pensando em contratos e aquisições, mas de olhos azuis infantis e dedos minúsculos que se agarram ao seu próprio como se ele representasse uma esperança inesperada em um mundo frio e indiferente. Ethan Carter, o homem que construiu sua vida em torno da lógica e do controle, acabara de dar o primeiro passo em uma jornada que transformaria seu mundo, de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Ethan girou a caneta entre os dedos enquanto observava o homem sentado diante dele. Frank Donovan foi considerado o melhor investigador particular da cidade. Discreto, eficiente e, acima de tudo, implacável quando se tratava de encontrar pessoas. Exatamente o que Ethan precisava agora. Então, o que temos? Disse Frank, consultando suas anotações. É uma mulher chamada Maya, mãe de 2 filhos, Luna, 5, e Theo, 4 meses, que desapareceram 3 dias atrás. Temos alguma foto dela? Ethan balançou a cabeça. Infelizmente, não. Tudo o que tenho é a descrição que Luna me deu. Cabelos escuros como seus olhos azuis, magros, na casa dos 20 anos. Não há muito o que continuar, o detetive comentou, arranhando o queixo. A garota mencionou onde eles moravam antes, um edifício vermelho perto do parque. Ela não sabe o endereço exato. Ela disse que era perto de uma loja com uma placa de sorvete gigante na frente. Frank assentiu, escrevendo os detalhes. Vou começar por aí. Também verificarei hospitais, delegacias de polícia, abrigos, os lugares habituais. Alguma outra informação que possa ajudar? Ethan hesitou por um momento. Luna mencionou que às vezes não tinha comida suficiente. Eu suspeito que eles estavam em uma situação financeira desesperada. Entendi, disse o detetive, fechando seu caderno. Sr. Carter, tenho que perguntar. Qual é exatamente o seu relacionamento com esta família? A pergunta pegou Ethan de surpresa, embora ele deva ter esperado. Do lado de fora, a situação certamente parecia estranha. De repente, um único empresário abrigava 2 filhos com os quais ele não tinha nenhuma conexão aparente. Não há relacionamento anterior. Ele respondeu sinceramente.
Encontrei as crianças abandonadas e não consegui dar as costas a elas. O detetive estudou seu rosto por um momento, como se estivesse procurando sinais de engano. Então ele assentiu, aparentemente satisfeito. Farei o meu melhor para encontrá-la rapidamente. Vou mantê-lo atualizado sobre qualquer progresso. Depois que o detetive saiu, Ethan permaneceu em seu escritório, contemplando a situação em que se encontrou há uma semana. Sua vida tinha sido perfeitamente ordenada e previsível. Agora ensinou que tinha 2 filhos em sua casa e estava contratando um detetive particular para encontrar a mãe. O som do riso interrompeu seus pensamentos. Levante-se! Ele caminhou até a porta e a abriu em silêncio. No corredor, Luna estava correndo descalça, seguida pela Sra. Powell, que carregava um par de pequenas meias e uma expressão determinada, mas gentil. Senhora Luna, você deve usar meias. O chão está frio, disse a governanta, tentando não rir das travessuras da garota. Eu não gosto de meias. Eles agradam os dedos dos pés. Luna protestou, escondida atrás de uma cadeira. Foi a primeira vez que Ethan a viu agindo como uma criança de verdade, brincalhona, despreocupada. Nos primeiros dias, ela permaneceu vigilante e séria, constantemente checando seu irmão, perguntando sobre sua mãe. Vê-la finalmente relaxada o suficiente para tocar um sentimento estranho e reconfortante em Ethan. Luna, ele ligou gentilmente. Que tal um acordo? Você usa as meias agora durante o almoço e depois pode ficar sem elas quando estamos na sala com o tapete. O que você acha? Luna considerou a proposição, seus olhos azuis avaliando a sinceridade da oferta. Posso tirar. Luz na hora da sobremesa também? Ethan quase sorriu. Negócio. Enquanto observava a Sra. Powell, finalmente conseguiu colocar as meias nos pés pequenos de Luna. Ethan se viu pensando sobre o quanto sua casa havia mudado. Os corredores, outrora tranquilos, agora ecoavam com risadas infantis e chora de bebê. Os quartos formais e imaculados agora tinham brinquedos espalhados e esterilizando as mamadeiras. E o mais surpreendente, ele não se importou. De fato, a mansão parecia mais viva, mais como em casa. Durante o almoço, Luna falou animadamente sobre seu novo desenho, uma família de elefantes coloridos que aparentemente moravam em uma casa como a mansão de Ethan. E o elefante do bebê dorme em um berço como Theos. Ela explicou entre colheres de purê de batatas. Realmente? E onde os grandes elefantes dormem? Ethan perguntou, genuinamente interessado. Em camas gigantes. Mas eles sempre checam o bebê antes de dormir. Ela respondeu seriamente. Assim como você faz com Theo. A observação pegou Ethan de surpresa. Era verdade. Ele havia desenvolvido o hábito de verificar várias vezes durante a noite, certificando-se de que o bebê estava respirando pacificamente. Depois do almoço, enquanto Luna tirou a soneca da tarde e Theo dormia em seu berço, Ethan se retirou mais uma vez para o escritório dele. Havia trabalho a ser feito, contratos a serem revisados, mas pela primeira vez em sua carreira, os documentos em sua mesa pareciam menos urgentes, menos importantes. Seu celular tocou. Era o escritório. Provavelmente alguma emergência relacionada à nova aquisição. Ele respondeu com sua eficiência habitual, dando instruções precisas sobre como proceder. Quando ele desligou, ele notou algo curioso. Ele não sentiu a onda usual de adrenalina que acompanhava as crises corporativas. Em vez disso, seus pensamentos rapidamente voltaram para as crianças dormindo no andar de cima. Que tipo de mágica foi isso, que 2 pequenas criaturas poderiam exercer tanta influência sobre ele, transformando suas prioridades tão completamente em apenas alguns dias? Naquela noite, enquanto alimentava Theo uma garrafa, Ethan contemplou o rostinho tranquilo do bebê, os dedos
minúsculos de Theo se agarraram enquanto ele bebia ansiosamente. Seus olhos se concentraram no rosto de Ethan com confiança absoluta, tanto assustador quanto e profundamente comovente. "Ele gosta de você", disse Luna, que estava assistindo da porta, abraçando o elefante de pelúcia Ethan comprou para ela. "Como você sabe?" Ethan perguntou, curioso sobre a lógica da criança. "Porque ele sorri quando você aparece. Mesmo quando ele não está com fome", ela explicou. "Aguarde", se de acariciar suavemente a cabeça do irmão. "Mamãe disse que os bebês só sorriem para pessoas especiais." Essas palavras simples tocaram Ethan mais profundamente do que qualquer elogio profissional já teve. Ser especial para um bebê que ele conheceu por apenas alguns dias parecia, inexplicavelmente, uma conquista muito maior do que qualquer acordo que ele já fechou. Mais tarde, depois de colocar as duas crianças para dormir, Ethan sentou-se na varanda com um copo de uísque, olhando para as estrelas. Seu telefone zumbiu. Era Frank Donovan. "Eu tenho alguns leads", informou o detetive. "Encontrei um prédio que combine a descrição da garota." Os vizinhos confirmaram que uma jovem mãe, com 2 filhos pequenos, morava lá até recentemente. "Estou seguindo a trilha dela através de alguns abrigos próximos." "Ótimo trabalho", Ethan respondeu. "Continue olhando." Enquanto ele desligou, um sentimento contraditório caiu sobre ele. Por um lado, ele queria encontrar a mãe das crianças. Era a coisa certa a fazer, e Luna certamente sentiu falta dela. Por outro lado, a ideia de devolver Luz e voltar para sua antiga vida, de repente parecia vazia. Foi quando a verdade o atingiu. Com clareza surpreendente, ele se apegou a Luna e Theo. Ele não se importava com o bem-estar deles. Ele os amava. Em apenas uma semana, essas 2 pequenas criaturas chegaram ao seu coração cuidadosamente guardado, despertando emoções que ele não sabia que ainda era capaz de sentir, o que foi ainda mais assustador. Pela primeira vez em anos, Ethan Carter, o homem que construiu uma fortaleza emocional ao seu redor, após uma infância negligenciada, se sentiu vulnerável. Vulnerável e, paradoxalmente, mais forte do que nunca. A ligação de Frank Donovan veio enquanto Ethan estava ajudando Luna a montar um quebra-cabeça na sala de estar. Baby Theo dormiu em silêncio no carrinho recém-comprado, seus pequenos punhos ao lado de seu rosto. "Sr. Carter?" A voz do detetive parecia urgente. "Encontrei a mãe das crianças." Ethan sentiu sua corrida de coração. Após 2 semanas de pesquisa, eles finalmente haviam localizado Maya. Ele se levantou do tapete, afastando alguns passos de Luna, que permaneceu focada em encaixar as peças coloridas. "Onde?" ele perguntou em silêncio. "No New Hope Shelter, no lado leste." "É um lugar para as mulheres em situações vulneráveis", explicou Frank. "Ela está bem, senhor. Ela não está em boa forma, aparentemente. Ela foi admitida há alguns dias com pneumonia e desnutrição." "Vou lá agora." Ethan decidiu imediatamente. "Envie meu endereço." Ele terminou a ligação e olhou para a Luna, que levantou os olhos do quebra-cabeça como se sentisse algo importante. "Eu preciso sair por algumas horas, Luna," ele disse, tentando parecer casual. "E Sra. Powell ficará com você e Theo. Está tudo bem?" Luna assentiu lentamente. "Você está voltando, certo?" A questão atingiu Ethan como uma flecha. Em apenas 2 semanas, ele se tornou uma figura de estabilidade para essa criança que já sabia muito bem como era o abandono. "Sim, Luna, prometo que voltarei em breve", ele respondeu, agachado ao nível dela. "E talvez eu traga uma surpresa." Seus olhos se iluminaram. "Um filhote." Ethan quase sorriu. "Não exatamente, mas espero que seja algo bom. Agora, termine seu quebra-cabeça, ok?" 30 minutos depois, Ethan estava estacionando seu carro em frente a um prédio cinza gasto. O contraste com sua mansão não poderia ter sido mais forte. New Hope
Shelter lutou contra seu próprio nome. Janelas rachadas, coladas sobre paredes descascadas, uma entrada mal iluminada, protegida por uma porta de metal com barras. Frank estava esperando na entrada, que pareceu grave. "Obrigado por vir tão rapidamente", disse o detetive, apertando a mão de Ethan. "Eu deveria avisá-lo. Ela está em estado difícil. Os médicos voluntários estão tratando a pneumonia, mas ela se recusa a ir a um hospital." Ethan assentiu, abotoando o sobretudo. O vento frio cortou como lâminas. "Ela sabe sobre mim? Sobre o garoto ficar comigo?" "Não exatamente", disse Frank. "Acabei de dizer a ela que encontrei seus filhos e que eles estão seguros." Ela ficou aliviada, mas também com medo, eu diria, como se ela tivesse medo de alguma coisa. Dentro do abrigo, o ar estava pesado, com o cheiro de desinfetantes baratos e alimentos institucionais. Uma mulher de meia idade com um crachá, a identificando como o diretor, os cumprimentou com uma expressão cansada, mas gentil. "Donovan, este é o senhor. Carter", ela perguntou, avaliando Ethan com olhos que haviam visto muito. "Maya está na sala 12, no final do salão. Conseguimos separar, lá dos outros residentes, por causa da pneumonia. Ela está tomando medicação, mas ainda está fraca. Por favor, não a estresse." O corredor parecia interminável. Cada etapa ampliando a tensão que Ethan sentiu. O que ele diria à mãe que havia abandonado seus filhos? Como ela reagiria ao vê-lo? E, mais importante, o que aconteceria a seguir? O quarto 12 era pequeno, e Spartan, uma cama de solteiro, uma mesa de cabeceira e uma cadeira de plástico. E lá, sentado na beira da cama, era a Maya. Ela era surpreendentemente jovem, talvez 23 ou 24 anos. Seus cabelos escuros, idênticos ao de Luna, estavam desgrenhados e monótonos. Seu pálido, o rosto fino, ainda sugeriu uma beleza que a pobreza e a doença não podiam apagar completamente. Mas foram os olhos dela que realmente prenderam a atenção de Ethan. O mesmo azul intenso que Luna agora é enquadrado por círculos profundos. Quando ela levantou o olhar e viu Ethan na porta, todo o seu corpo tenso. Instintivamente, ela encolheu a cama como um animal encurralado. "Quem é você?" Sua voz era rouca, provavelmente de tossir. Frank deu um passo à frente. "Maya, este é o senhor. Carter." Ele foi quem encontrou Luna e Theo. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de esperança e medo. Eles estão bem?" Ethan entrou na sala lentamente, tentando não parecer ameaçador. "Sim, eles estão bem. Theo está ficando forte. Luna está perguntando sobre você." Uma lágrima rolou pela bochecha de Maya. "Graças a Deus", ela sussurrou. Eu pensei talvez." "Pensou talvez o quê?" Ethan perguntou, incapaz de manter a dureza inteiramente fora de sua voz. Maya abaixou o olhar, vergonha evidente em seu rosto. Talvez eles não estivessem bem, que ninguém os encontrou a tempo. A raiva Ethan estava segurando desde que descobriu que as crianças finalmente explodiram. "Você os deixou em paz no frio. Uma menina de 5 anos segurando um bebê de 4 meses. O que você achou que aconteceria?" Frank colocou a mão no ombro de Ethan, como se o lembrasse de manter a calma. Maya, no entanto, não respondeu defensivamente. Em vez de, suas lágrimas só aumentaram. "Eu sei", ela disse, sua voz quebrando. "Eu sei o que fiz. Não há um minuto em que não pense nisso." "Então por quê?" Ethan insistiu. "Por que abandonar seus filhos?" Maya tossiu, um som doloroso e profundo. Quando ela se recuperou, olhou para Ethan com uma vulnerabilidade que o desarmou brevemente. "Porque eu pensei que eles ficariam melhor sem mim." Ela finalmente respondeu. "Porque eu não poderia ser a mãe que eles precisavam mais." "Por quê?" Ela hesitou antes de admitir, em uma voz quase inaudível, "porque às vezes olhei para Theo e não sentia nada, absolutamente nada,
e isso me aterrorizou. Ethan sentou-se na cadeira de plástico, processando o que ele acabara de ouvir. Ele sabia o suficiente sobre a depressão pós-parto para reconhecer os sinais. Você procurou ajuda? Maya soltou uma risada amarga, que rapidamente se transformou em mais tosse. Com que dinheiro? Que seguro? Eu mal podia comprar aluguel e alimentar meus filhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Frank murmurou algo sobre esperar do lado de fora e, discretamente, saiu, deixando Ethan e Maya em paz. Onde eles estão agora? Maya perguntou depois de alguns momentos. Na minha casa, Ethan respondeu. Eles são seguros, bem alimentados, calorosamente vestidos. Um médico os examinou. Theo está ganhando peso a um ritmo saudável. Luna está ajustando. Ela deve me odiar, Maya sussurrou. Não, Ethan corrigido. Ela sente sua falta. Ela pergunta sobre você todos os dias. Ela conta histórias de seu irmão sobre mamãe para que ele não te esqueça. As palavras pareciam quebrar algo dentro de Maya. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou, soluça profunda que sacudiu seu corpo frágil. Ethan assistiu, sentindo sua raiva inicial substituída gradualmente por uma forma complicada de compaixão. Quando ela finalmente se acalmou, Maya enxugou as lágrimas na manga do casaco desgastado. — O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz ainda tremendo. Você vai me entregar às autoridades? Eles vão levar meus filhos para sempre? Eu vou entender se é isso que você planeja fazer. Ethan não havia planejado o que faria ao encontrar Maya. Ele imaginara diferentes cenários, desde a descoberta de uma mãe perigosa e perturbada, até encontrar uma mulher fria que simplesmente não queria mais seus filhos. Mas a realidade, essa mulher jovem, doente e aterrorizada, consumida pela culpa, era algo que ele estava despreparado. A decisão que ele tomou naquele momento se surpreendeu até a si mesmo. Você vem comigo, ele afirmou, para minha casa. Você pode se recuperar lá, obter tratamento médico adequado e, quando estiver melhor, pode ver seus filhos novamente. Maya olhou para ele surpreso. Por quê? Por que você faria isso? Você nem me conhece. Foi uma pergunta justa porque ele se importava tanto. Porque ele estava tão investido no destino dessa família que havia sido estranho completo para ele apenas algumas semanas antes. Porque seus filhos precisam de você, ele respondeu simplesmente. E você precisa de ajuda. Não foi a resposta toda, mas era verdade o suficiente para um momento. Uma hora depois de assinar uma pilha de papéis que liberam Maya do abrigo e garantindo ao diretor que ela receberia cuidados médicos adequados, Ethan ajudou a jovem mãe a seu carro. Ela estava tão fraca que mal conseguia andar, inclinando-se pesadamente nele. Obrigado, ela sussurrou quando ele fechou a porta. Eu não mereço não dizer que você não merece. Ethan interrompeu, iniciando o motor. Seus filhos merecem ter a mãe de volta. É nisso que estou pensando. Durante a unidade de volta à mansão, Maya permaneceu em silêncio, ocasionalmente tossindo ou ajustando seu casaco fino que oferecia proteção insuficiente contra o frio. Ethan virou o calor ao máximo e manteve os olhos na estrada. Sua mente corre à frente, planejando como lidar com a reunião com as crianças. Luna ficou tão grande, ele comentou, tentando preencher o silêncio. E muito inteligente. Ela me disse que você estava ensinando suas cartas. Um sorriso frágil apareceu nos lábios de Maya. Sim, estávamos aprendendo o alfabeto. Ela sempre foi muito curiosa. E como está Theo? Ela perguntou depois de um momento. Ele era tão pequeno para a idade dele. Ele está bem. O pediatra diz que está gradualmente atingindo o peso ideal, respondeu Ethan. Ele sorri muito, especialmente quando Luna canta para ele. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Maya, mas ela não fez um som. Ethan fingiu não notar, concedendo a ela a privacidade de que precisava claramente. Quando chegaram à mansão,
Ethan tinha um plano em mente. Maya precisava de descanso e tratamento médico antes de ver as crianças. O choque de sua reunião pode ser demais para ela e Luna, especialmente devido ao estado enfraquecido da mãe. Ele a levou para uma sala no térreo, longe o suficiente dos quartos das crianças para fornecer privacidade, no entanto, perto o suficiente para a próxima reunião. Vou ligar para o doutor Morgan para examinar. Lou explicou, ajudando a assentar na cama. Depois disso, falaremos sobre como proceder com as crianças. Maya assentiu fracamente. Eles estão aqui agora. Na casa? Simulation. Luna está em lições com um tutor particular que contratei. Theo provavelmente está dormindo. Ele sempre tira uma soneca dessa vez. A surpresa no rosto de Maya ficou evidente. Aulas particulares. Você realmente cuidou bem deles. Eu fiz o que pude. Ethan respondeu simplesmente. O Dr. Morgan chegou 30 minutos depois. Após um exame completo, ele confirmou o diagnóstico de pneumonia, embora fosse menos avançado do que eles temiam. Ele prescreveu antibióticos mais fortes e recomendou o descanso completo. Ela está desnutrida e anêmica, o médico explicou a Ethan quando eles saíram da sala. Ela precisará de uma dieta especial, suplementos e muito descanso. A recuperação total levará algumas semanas. Faça o que for necessário. Ethan autorizou qualquer tratamento, qualquer especialista. Aquela noite foi complicada. Ethan teve que explicar a Luna que um convidado especial estava em casa, mas que estava doente demais para ter visitantes no momento. A criança, mais perceptiva como sempre, estudou intensamente. É mãe, não é? Ela perguntou sem rodeios. Ethan hesitou por apenas um segundo. Sim, Luna, sua mãe está aqui, mas ela está muito doente. Precisamos deixá-la descansar por alguns dias, antes que você possa ver lá. Luna ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Suas mãos pequenas apertaram o elefante recheado que ela carregava por toda a parte. Ela está indo embora de novo? Ela finalmente perguntou, sua voz tão pequena que quase era audível. O coração de Ethan distorceu. Não, Luna, ela não está indo embora. Ela está aqui para ficar com você e Theo. A garota assentiu, mas Ethan podia ver a dúvida em seus olhos. O abandono deixou cicatrizes, que levariam tempo para curar. Nos 3 dias seguintes, Maya permaneceu em recuperação, gradualmente ganhando força através de alimentos e medicamentos adequados. Ethan a visitava diariamente, trazendo notícias das crianças e, ocasionalmente, os desenhos que Luna fez para o convidado especial. Na tarde do 4º dia, enquanto ele estava lendo um de seus relatórios da empresa, Ethan recebeu uma mensagem da Sra. Powell informando que Maya estava se sentindo mais forte e pediu para falar com ele. Ele a encontrou sentada em uma poltrona perto da janela, olhando para o jardim coberto de neve. Havia uma nova cor em suas bochechas e seus olhos pareciam mais alertas. Os remédios estão funcionando, ela comentou quando Ethan entrou. Estou me sentindo mais forte. Fico feliz em saber disso, senhor. Carter. E ela hesitou. Quero agradecer por tudo que você fez, por cuidar dos meus filhos e por me trazer aqui. Eu sei que você não tinha obrigação. Ethan sentou-se na cadeira oposta. Você não precisa me agradecer. E por favor, me chame de Ethan. Maya assentiu, empurrando uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que lembrava Ethan de Luna. Acho que estou pronto, ela disse, para ver meus filhos, se você acha que eles estão prontos para me ver. Este foi o momento em que Ethan esperava e temido em igual medida. Ele sabia que as crianças, especialmente Luna, precisavam de sua mãe, mas também se preocupava em como elas reagiriam. Luna, com seu medo de abandono. Theo, que pode nem reconhecer Maya agora. Luna sabe que você está aqui, ele explicou. Eu não disse isso completamente, mas ela é inteligente. Eu acho que ela está apreensiva.
Ela tem todo o direito de estar, Maia respondeu, culpa evidente em sua voz. O que eu fiz, nunca vou me perdoar completamente. Você estava doente, disse Ethan, surpreendendo, se, com seu próprio entendimento, depressão pós, parto não tratada, pobreza grave, sem apoio. Não estou desculpando o abandono, mas entendo como você chegou a esse ponto. Maia olhou para ele com intensidade desconcertante. Por que você se importa tanto? A maioria das pessoas teria nos entregado às autoridades e seguido em frente com suas vidas. Era uma pergunta que Ethan estava se perguntando nas últimas semanas. Por que ele se importava tanto? O que o fez investir tempo, dinheiro e energia emocional em pessoas que apreciam, até um mês atrás, eram estranhos completos? Não posso explicar completamente, ele admitiu. Talvez porque quando olho para Luna e Theo, vejo 2 filhos que merecem uma chance. E você também. Maia o observou por um longo momento, como se tentasse resolver um enigma. Então, você sabe, é estranho. Ela finalmente disse, às vezes, quando você sorri, o que não costuma ser. A propósito, você me lembra alguém. Quem? Ethan perguntou, sentindo-se estranhamente instável com sua observação. Não tenho certeza exatamente. Uma fotografia, talvez, que minha mãe costumava ter. Algo sobre a menção da mãe de Maia chamou a atenção de Ethan. Sua mãe? Simulation. Ela faleceu quando eu tinha 16 anos, explicou Maia. Foi quando tudo começou a desmoronar para mim. Eu nunca conheci meu pai, você sabe. Minha mãe disse que ele era um homem importante, poderoso. Prédios possuídos ou algo assim. Ethan sentiu um estranho formigamento na parte de trás do pescoço. Ela nunca disse o nome dele. Maia franziu a testa, tentando se lembrar. Ela não falou muito sobre ele. Ela disse que era um capítulo fechado, mas uma vez, quando ela bebeu demais no meu aniversário de 15 anos, ela mencionou que havia trabalhado para ele como assistente pessoal, que eles tinham um caso, e quando engravidou, ele a enviou embora, garantiu que ela fosse longe e nunca tentasse entrar em contato com ele. O formigamento se transformou em um calafrio que desceu a espinha de Ethan. Sua mãe. Qual era o nome dela? Helena. Helena Soares Maia, respondeu parecendo confuso com seu súbito interesse. Por quê? Helena Soares? O nome atingiu Ethan como um soco. Ele se lembrou vagamente. Uma mulher bonita que trabalhou para seu pai por alguns meses quando era adolescente. Ele também se lembrou de como ela havia desaparecido de repente e como seu pai ficou estranhamente irritado quando questionado sobre isso. E você sabe, Ethan lutou para manter sua voz estável. Você sabe o nome do homem? O nome do seu pai? Maia deu de ombros. Ela nunca disse muito sobre isso. Ela não falou sobre ele abertamente, mas uma vez que ela mencionou o nome dele, era Richard, eu acho. Simulation. Richard? Não me lembro do sobrenome. Por que você está perguntando? Richard. Richard Carter. Seu pai. A realização ocorreu Ethan com força devastadora. Se o que Maia estava dizendo era verdadeiro, e algo dentro dele lhe disse que era, então ela era a meia-irmã dele. Luna e Theo eram sua sobrinha e sobrinho. A família que ele havia assumido por algum toque inexplicável do destino era seu próprio sangue. Ethan se levantou abruptamente, precisando de espaço para respirar, para pensar. Maia o observou, preocupado escrito em seu rosto. Ethan, você está bem? Parece que você viu um fantasma. Maia. Ele começou, sua voz soando estranha até para si mesmo. O nome completo do meu pai é Ricardo Carter. Agora era a vez de Maia ficar pálida. O quê? Richard Carter, proprietário da Carter Enterprises, um dos maiores promotores imobiliários do país? Não, Maia sussurrou, chocado. Isso não pode ser. Helena Soares trabalhou como sua assistente pessoal por cerca de 6 meses atrás. Ethan continuou, lembrando detalhes que não percebeu que ainda tinha,
Então ela desapareceu. Meu pai nunca explicou o porquê. Maia cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Isso significa que nós. Ela não conseguiu terminar a frase. Somos meio-irmãos, Ethan concluiu, ainda cambaleando. E Luna e Theo são minha sobrinha e sobrinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos se encararam tentando processar a magnitude do que eles haviam acabado de descobrir. É por isso que Maia finalmente disse, sua voz tremendo. É por isso que você se sentiu tão conectado a eles. Por que você não poderia nos ignorar naquela noite? Ethan assentiu lentamente. Tinha que haver algo, um reconhecimento inconsciente. Talvez algum chamado do sangue que ele não pudesse ignorar. Meu Deus, Maia sussurrou. Todos esses anos, minha mãe nunca me disse quem ele realmente era. Ela apenas disse que ele era rico e poderoso. Eu nunca imagino. E meu pai, Ethan disse, a raiva começando a substituir o choque, deliberadamente, manteve sua mãe longe, te manteve longe. Sua própria filha, a implicação total do que seu